Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vamos fazer um especial com o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro. Passaro, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. É sempre um prazer te ter aqui conosco no Porto e Negócios. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar outra vez aqui. Muito tempo que não tinha vindo. Já começava a ter saudades de você. Isso é importante e bom. Demonstra aí, principalmente, a importância desse espaço que nós temos hoje na mídia regional. E para falarmos e iniciarmos esse debate, Pássaro, como você mesmo colocou aí, já como se faz algum tempo, nós tivemos aqui no Porto e Negócios no início do ano e falávamos muito em relação a planejamento e a expectativa para 2018. Na tua percepção, tudo aquilo que a gente debateu em janeiro, fevereiro, início desse ano de 2018, em relação ao que a gente vem vivenciando agora, em setembro de 2018, as coisas efetivamente progrediram ou a gente pode dizer, Pássaro, que a gente regrediu? Não, regredir não. Isso não. Se progrediram de forma como a gente esperava, também não. Mas algum passo à frente tem sido dado. Sim. E a gente pode dizer que isso afetou de alguma maneira as operações da Brasil Terminal Portuário? Como é que está o comparativo do que foi efetivamente movimentado agora em 2018 para com 2017, Pássaro? Nós temos aumentado um pouco a movimentação de contêineres total e, sobretudo, temos conseguido aumentar a produtividade dos nossos equipamentos, o que dá naturalmente sempre uma força extra aos armadores para olhar o Porto de Santos como um porto moderno que possa dar o serviço que eles esperam. A gente pode dizer, Pássaro, que isso é muito mais relacionado ao mercado internacional ou a gente está falando também do mercado interno? Muitas vezes as pessoas em casa ficam se preocupando como é que está essa relação do comércio exterior de um modo geral. Caiu efetivamente ou a gente ainda tem uma produtividade a vir, por vir aí ao final de 2018, início de 2019? Não, o mercado internacional, o comércio internacional sempre aumenta. Somos mais pessoas no mundo, então tem mais consumidores, mais gente que precisa coisas. O mercado internacional sempre aumenta. Até 2007, 2008 aumentava em dobles cifras, mais de 10%. Agora já esse aumento é muito mais tranquilo, digamos. Nós aumentamos este ano 3% da nossa movimentação, o que mais ou menos vai correlacionado com o aumento do PIB brasileiro e as possibilidades que as pessoas têm de comprar. Não? Você fala do aumento do PIB brasileiro, a gente tem uma projeção de 1,5% de aumento do PIB. Isso reflete nas operações portuárias que a gente tem no país ou necessariamente a gente ainda vai ficar um pouco aquém? Haja vista que hoje a gente representa 1/3 aproximadamente desse PIB. A gente vai conseguir atingir essa meta no ano de 2018, Pássaro, na tua visão? Isso é melhor perguntar ao próximo presidente. O próximo presidente da República. Muito de tudo aquilo que a gente vem vivenciando hoje, me parece que também na visão do Pássaro está atrelado diretamente a essas questões políticas e das eleições que vem agora em outubro de 2018, Pássaro? Sem dúvida nenhuma. Vai ser muito importante o que aconteça a partir de janeiro, mas é normal. É um período até dezembro que vai ser de incertidumbre, de incerteza, e vamos ver o que acontece depois de janeiro. Mas, outra vez, eu acho que as possibilidades de crescimento sempre estão aí. O comércio internacional nunca vai decrescer. A gente pode também refletir ou analisar, Pássaro, que dentro dessa condição que você vem colocando hoje, a gente vai ter de alguma maneira, e aí a tua opinião é importante nesse sentido, por ser presidente de um dos maiores terminais que nós temos hoje no nosso país, vai haver o aumento também da disponibilidade de empregos a partir de 2019, ou seja, o Porto vai voltar a contratar, Pássaro? Sim, seguramente que sim. Não nas quantidades que conhecíamos antes. Temos ainda muita gordura, digamos, no quadro, não na BTP, mas em geral no Porto de Santos. Mas devagarmente se vai contratando, só que é personal muito mais especializado, que tem que ser treinado, já não é
alguém que sai de casa nunca fez esse trabalho portuário e vai trabalhar imediatamente. Então, como é que estão hoje as políticas, principalmente na área de TI, de tecnologia da informação da Brasil Terminal Portuária? A gente sabe que a BTP é um dos portos mais automatizados que nós temos dentro do nosso país. Você fez aí a menção da contratação, da questão da mão de obra, especialização. A gente avançou nesse ponto também, Pássaro? Ou a BTP ainda tem dificuldade de encontrar esses profissionais qualificados no mercado de um modo geral? Não, nós não temos problemas com isso, né? E quando não tem o nível que nós precisamos, treinamos. Nós apostamos muito na tecnologia, mas também sempre em balanço com a mão de obra, né? Nós pensamos que temos um dever social também. Não é, pouco tempo atrás se está falando de total automatização do Porto de Santos. Isso para mim é uma... em bom português, uma burrice, né? Aqui não se fala de... A gente conhece os portos internacionais e a gente percebe muitas vezes a comparação dos portos do Brasil com portos internacionais. E a gente sabe que o regramento é muito diferente, o que impacta diretamente na automação dos processos que nós temos hoje nos portos do Brasil. A gente pode dizer e afirmar que nós teremos portos semi-automatizados do que necessariamente automatizados no nosso país? Define semi-automatizados. Quer dizer, se você vai a Rotterdam, minha cidade, e vê os terminais automatizados, quase que você não vê gente no pátio, no cais. É tudo automatizado, né? Controle remoto, parece que estão jogando PSP. Isso aqui não vai acontecer. É impossível. Até porque a legislação não permite isso. Para movimentar carga, precisa de pessoal, segundo a legislação brasileira. Mas também tem a questão de custos de investimento vis-à-vis o retorno que o acionista pode pedir, né? E isso não vai dar nunca aqui no Brasil. A gente pode afirmar também que, além desses processos que a gente está pontuando hoje, um dos grandes impactos que a gente tem dentro das operações portuárias são as questões de custos dos tributos que são imputados nas operações portuárias também, Pássaro? Você falou aí de duas coisas bem diferentes. Uma é custos. Os operadores portuários podem controlar os custos, seja por aumentar a produtividade do pessoal ou dos seus equipamentos, por aplicar mais tecnologia, mas você falou outra palavra que para mim é muito, muito grave, que é tributo. Nós não podemos controlar os tributos. Sobretudo quando você tem, de repente, no meio do ano, uma prefeitura que aumenta o seu tributo por 60% no meio do ano, sem querer nada, do ISS, ou o IPTU, que também aumentou. Então, isso são coisas que são muito tristes, porque não demonstra que a prefeitura está tentando trabalhar conjuntamente com os operadores portuários para desenvolver a médio e largo prazo. A gente pode dizer que houve uma falta de interlocução, principalmente com a gestão pública hoje do município para com os terminais, Pássaro? Totalmente. A gestão pública não fala. A gestão pública só manda cartas para dizer a partir de hoje você paga tanto mais. Não fala. E isto a gente pode afirmar com bastante clareza que impacta diretamente na relação do custo fixo, porque aí você tem que fazer a tua lição de casa e uma das grandes situações impactadas é a questão da mão de obra. Demissões vêm a partir do momento que aumenta-se tributo num país, Pássaro? Não sempre. No nosso caso, temos evitado isso. Mas posso imaginar que tem empresas que tenham que demitir porque não conseguem cobrir esses custos. Pássaro, a gente... Pelo menos eu tenho esta percepção de que o Porto de Santos cada vez mais vem se tornando um corredor de exportação e não necessariamente potencializando também a importação, que é o que traz o valor agregado para a nossa região. Você tem esse sentimento também? O Porto de Santos vem se tornando um corredor de exportação e abrindo espaço para outros portos que já estão também
bem posicionados dentro do nosso país? Porque muitas vezes a gente está potencializando commodities. Então a gente tem commodities, e a gente não potencializa efetivamente a questão da importação com valoração desses processos, incentivo desses processos para que a gente possa ter maior valor agregado. A gente sabe hoje que o container é o que traz valor agregado para uma cidade, né? Você tem um impacto vertiginoso em relação ao container, ou seja, você tem despachantes, você tem armadores, agências, você tem um público, um pool de empresas ao redor desse business que fazem com que a gente potencialize efetivamente o negócio portuário, diferentemente do commodities. E a gente percebe que no Porto de Santos, cada vez mais, quando a gente fala em aumento do volume de movimentação no Porto de Santos, a gente está relacionado exclusivamente ao commodities e não ao container. Não diria tanto exclusivamente, o container também está aumentando. Incluso agora com o dólar a preço tão alto, a exportação aumenta também de materiais já manufaturados ou em kits para ser enviados para a Argentina, por exemplo. Mas a exportação continuará porque a região industrial de Santos é muito grande. Então, o porto que é mais perto de todas essas indústrias é Santos. Na questão da importação, eu acho que nós temos visto um aumento de importação este ano significativo, 8, 9%. Mas, obviamente, com o preço do dólar outra vez, 4 e tanto, a importação vai diminuir um pouco. Você, na loja, tua esposa, na loja, vai estar pagando mais e vai ter que escolher o que vai comprar. Né? Indiscutivelmente. Na tua percepção, Pássaro, você acredita que, principalmente depois das eleições agora em outubro, o dólar ele vai recuar ou a gente vai continuar trabalhando, pelo menos nos próximos 6 meses, nessa faixa aí de 4,20 a 4,30? Pois, quando eu era novo e bonito, eu queria muito ter uma bola de cristal e nunca consegui. Até agora não me dá para... Mas o teu feeling, a tua percepção, você acredita que o dólar recua depois das eleições ou a gente continua? Vai dar um recuo de qualquer forma, porque vai ter mais estabilidade política. Sim. Agora, se esse recuo é significativo, não sei. As premissas econômicas do Brasil, macro, são boas. O Brasil é um país potentíssimo, tem muita possibilidade de indústria, etc. Mas o que vai fazer a política, a gente nunca sabe. Como você está percebendo, o assunto aqui está de alto nível. Eu vou chamar o nosso intervalo e no próximo bloco nós vamos debater um tema que foi extremamente relevante no início desse ano, a questão da dragagem. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o presidente da Brasil Terminal Portuário, Antônio Passaro. Mas, no último bloco, a gente navegou aí por inúmeros mares, debatendo todos os temas relacionados ao setor portuário. E um tema que não pode ficar de fora, até porque nós falamos muito em relação a este tema no ano passado e no início do ano, é a questão da dragagem. Efetivamente, está solucionado ou a gente ainda tem problemas em relação a este ponto especificamente? Por hoje está solucionado. Mas não há planos, como sempre, de como vai ser daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Infelizmente, tem-se feito muito trabalho do bombeiro, apagar fogos, tem resultado bem, temos água nesse momento, mas o que vai acontecer depois do novo governo, a gente não sabe. Como sabe, tínhamos o grupo de trabalho feito com interministerial, esse grupo de trabalho parou no estudo legal, a parte legal da privatização ou concessão da dragagem, mas ainda faltam os estudos e as discussões técnicas e financeiras, que espero sejam retomadas a partir do novo governo. Por esse arranjo novo, logístico, mundial que a gente tem, Pássaro,
continuar perseguindo um calado a uma profundidade de 17 metros não é algo fundamental para o Porto de Santos? Olha, eu acho que, já disse lá atrás, em 2015, quando fundei a Santos 17, que se não se fazia uma coisa para trazer os navios de 14 mil teus, que têm calados de 15 metros e meio, seria o começo do fim do Porto de Santos, no que respeita a containers. Isso até agora não tem mudado muito. O que sim tem mudado é que se tem feito muitos estudos, outra vez, se tem falado muito, outra vez, se tem discutido muito, outra vez, para encontrar soluções mais perenes. E, nesse sentido, pode ser que esteja agora o caminho mais definido ao que fazer a partir do novo governo. A gente está falando na concessão ou você acredita que esta atividade da dragagem ela vai continuar sendo gerida pela autoridade portuária? Hoje a dragagem não é gerida pela autoridade portuária. A contratação, eu digo. Não é gerida, contratada pela autoridade portuária. É feita pelo governo federal. Descentralizou, centralizou isso. Eu acho que o caminho lógico seria de concessionar também essa atividade, como nós já preconizamos muitas vezes, né? Mas me parece que, obviamente, isso vai continuar sendo gerido pela iniciativa pública. Pássaro, quando a gente não sei fala... por quê. A gente continua... Se a gente olha os custos, não. Me parece que a gente continua necessariamente andando em círculo dentro do nosso país, né? A gente conhece a solução, a gente sabe o que é necessário para os portos do nosso país e não tem uma vontade política efetiva para poder potencializar principalmente esse negócio, como eu já disse anteriormente, que representa 1/3 do nosso PIB nacional. Pássaro, como é que estão os investimentos da BTP para 2018, finalzinho de 2018 e principalmente pensando aí para 2019? Olha, Maxwell, a gente vai celebrar agora 6 de dezembro, ou 13 de novembro, a data oficial, mas a festa será 6 de dezembro, será convidado naturalmente, os nossos 5 anos de operações. De operações. Somos um terminal novo. Sim. Todo o nosso equipamento é state of the art, o mais moderno que existe nesse momento. O investimento grosso não é necessário nesse momento. O que sim fazemos são inversões para mudança de equipamento, por exemplo, os caminhões, os TTs, que já têm seus 5 anos. Então, a gente comprou agora 15 e vai comprar mais. Compramos um par de RTGs, mas não são investimentos grandes em tangíveis. Sim. Estamos sim investindo muito na parte intangível. Parte intangível, que quero dizer? Na melhoria das condições de trabalho dos nossos empregados, seja primeiro e sobretudo na segurança do trabalho, e também treinamento para diversas coisas. Não é só aprender a manobrar uma grua ou aprender a manobrar um TT, é saber por que, como e quando se deve manobrar ou se deve fazer outras coisas. E qual os impactos que isso gera dentro da operação, efetivamente. Você fez uma menção a um ponto, e eu preciso também pegar a tua opinião em relação a isso, na relação dos caminhões. E aí eu vou levar lá para a paralisação que nós tivemos, que gerou um impacto vertiginoso no país inteiro. Pássaro, você acredita que a gente está suscetível a passar por isto novamente? Quais foram os impactos que isso geraram para a BTP, se assim você pode nos pontuar também? E se você acredita que os investimentos no modal ferroviário já anunciados vão sair do papel também, como a gente já discutiu a questão da dragagem e que não evoluiu? Tomara os investimentos no modal ferroviário saíssem do papel. Não acredito. Sobretudo no que se refere a contêineres. Desde que eu cheguei ao Brasil, 4 anos atrás, e pouco, eu não tenho visto nenhum esforço da parte das autoridades para fazer mais investimento na parte ferroviária para contêineres. Sim, para breakbulk, para os commodities, que é o que a gente estava debatendo em relação ao corredor de exportação. Agora, por que? Não sei. Obviamente isso significaria redução de custos, redução de CO2, redução
de muita coisa que seria bom para a economia nacional. Mas, como a infraestrutura não existe e não se está disposto a investir nisso, ou não se deixa investir nisso, porque companhias privadas poderiam investir, mas aí entra em outros interesses que não permitem. A gente pode também, nesse ponto, e aí a gente está tendo, ou tentando ter uma visão otimista aqui do nosso país e principalmente do segmento portuário, acreditar que a gente vai ter uma reformulação na relação da cabotagem também, Pássaro, para que a gente possa potencializar este tipo de operação no nosso país e não ter aí os elevados tributos que a gente tem para este tipo de modal e operação no segmento portuário? Brasil é um país continental. Você fala de distâncias de 2, 3, 4 mil quilômetros entre o lugar de produção e o lugar de consumição. Eu acho que a cabotagem é essencial. Tem 5 mil quilômetros de costas, Brasil, acho, 4 mil e tanto. Então tem que ser. É o meio de transporte mais barato que existe, é o navio. É pena que se tribute isso. Não se vê que tributando isso não se permite o crescimento que podia dar mais resultado em outros tributos, na venda, etc. Mas uma questão que o governo faz, eu ouvi falar que no Brasil tem mais de 100 e tantos tributos diferentes, então não é surpreendente que faça. Quando falta dinheiro é só pedir. Como no nosso caso, o ISS deste ano, que nos vai custar, no caso da BTP, 20 milhões de reais. 20? Sim. É um número bastante expressivo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. E para finalizar, Pássaro, eu queria pegar a tua opinião. A gente pode afirmar que os investimentos ou as mudanças prioritárias que nós deveríamos ter nos portos do Brasil, pela experiência que você tem internacionalmente falando, e a BTP, como você mesmo pontuou, completando 5 anos agora, seriam melhorias de infraestrutura, olhar um pouco melhor a relação da cabotagem e investimentos definitivamente no modal ferroviário? Será que estes seriam os grandes pontos que um CEO, um presidente de um terminal tão importante quanto a BTP olharia se estivesse dentro do governo de um modo geral? Isso, no desenvolvimento do Porto de Santos, seria muito importante. Tem 2 pontos antes disso, que é a estabilidade legislativa e a estabilidade tributária. Como investidor estrangeiro, para ir a um país a investir, você quer estabilidade na lei e estabilidade na tributação. E não que uma vez que você investiu, ou uma vez que você está trabalhando, de repente cai uma espada de Damocles com um aumento de 66% de tributação. O que não faz com que o mercado internacional, principalmente, se preocupe em investir dentro do nosso país. Antes de finalizar, eu não poderia também deixar de abordar este tema. Pássaro, a gente falou em investimento, a gente navegou aí em inúmeros mares, como eu disse anteriormente, e temos de falar em relação à sustentabilidade. Como é que a BTP enxerga hoje este ponto, este tema tão relevante mundialmente falando? No caso da BTP, temos, acho que, cerca de 14 programas diferentes pela concessão e porque nós somos muito adeptos à sustentabilidade. Estamos investindo muito em animais, em preservação? Em preservação ambiental, etc. Então, a gente vai continuar com isso. Temos os 3 certificados das Nações Unidas, a ISO. Isso vai ser renovado agora este ano, fim deste ano. Para nós, sustentabilidade vai conjunto com segurança como o principal alma mater do A gente trabalho. percebe nas empresas internacionais uma grande preocupação com esses 2 temas que você colocou, Pássaro, segurança e sustentabilidade. Esse é o grande diferencial que as empresas terão dentro dos próximos anos? Eu não diria as empresas internacionais, mas todas. Mas tem que começar com coisas pequenas. Nós temos eliminado os copos de plástico, por exemplo. As grandes transformações passam pelos pequenos movimentos. Eu não sou comunista, mas eu admiro Mao Zedong, que dizia que cada longa marcha começa com o primeiro passo. Sem dúvida. Então, é isso. Porto de Negócios vai ficando por aqui. Antes de mais nada, Pássaro, queria muito te agradecer pela tua presença. É sempre um prazer ter
ter você aqui com a gente no Porto e Negócios. Posso te afirmar que toda vez que você vem no Porto e Negócios, a gente recebe um volume significativo de e-mails aí e pauta para que a gente possa debater. Obrigado por estar sempre disponível para o nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui outra vez contigo. Né? Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, a nossa maior fraqueza está em desistir. Para se ter sucesso, tente mais de uma vez. Um forte abraço e até semana que vem.